Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Centro de Eventos do Ceará recebeu aqui em Fortaleza a 22ª edição do Bazar La Boutique. O evento, que promove a moda circular, ofereceu descontos de até 80% em peças e produtos dos mais variados estilos e gostos. Essa aqui já nem sabia onde colocar tantas sacolas. E assim foi a primeira edição do ano do Bazar La Boutique. Opções não faltaram: cosméticos, calçados, moda praia, feminina e masculina. A ideia é essa, é trazer marcas de todos os segmentos, moda feminina, infantil, masculino, acessórios. Aqui vocês vão encontrar todos os segmentos com até 80% de desconto para agradar a todos os gostos, tanto que o nosso tema da campanha é qual o seu mood, né? Qual o seu estilo, o que você gosta. Aqui vocês vão encontrar todos os estilos em um só lugar. Mais de 70 marcas participaram do evento de moda circular. Peças eram encontradas, acredite, a partir de R$ 5,90. Até produtos importados com descontos estavam sendo vendidos a preços mais baixos. Afinal, aquele descontinho não cai nada mal, né? Todas as edições eu sempre estive e os preços são sempre muito bons. E o que a senhora já levou em outras edições? Blusa para o meu filho, para o marido, sandália, bolsa, moda praia, tudo isso. Priscila, o que você está vendo aqui que está mais te agradando dos produtos? Tá valendo a pena as maquiagens com 20% de desconto. Isso aí também ajuda a economizar o orçamento. Com certeza, tem que aproveitar as promoções sempre. E é sempre bom a promoção, né? Porque ajuda, é diferente do preço do shopping, né? Ajuda muito. Com certeza. Peças muito boas, de boa qualidade e tem um preço, você tem que procurar, mas tem um preço muito agradável. Ao bolso e ao orçamento. Exatamente. As opções de compra que cada corredor desse aqui oferece também vão se tornando as opções de compra queridinhas para quem quer arrumar presente para o Dia dos Namorados. Com a proximidade da data comemorativa, as vendas de produtos para presente também vão aumentando. Nessa edição a gente está pegando aí o gancho do Dia dos Namorados, então é uma oportunidade perfeita para garantir o presente do seu namorado, da sua namorada. A gente está com grandes marcas, muitas marcas novas participando de todos os segmentos, então está super valendo a pena aproveitar esse momento incrível. A proposta foi reviver os anos 2000 com tendências voltadas para as cores e para a música. Mas o que não sai de moda, seja qual for a época, é o interesse em ajudar o próximo. Melina é gerente de vendas de outro bazar, o do IPRED, o Instituto Primeira Infância. O La Boutique convidou a Melina e o IPRED para terem este espaço de vendas. Todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. As pessoas podem saber da existência do nosso bazar, assim a gente pode ter maiores parceiros, doações. A gente está aqui na finalidade de que as pessoas nos reconheçam, né? E de que a gente possa arrecadar cada vez mais e ajudar o próximo e estimular na moda circular. O IPRED já está com a gente há um tempo. É uma instituição que eu tenho um carinho muito grande, faço parte também de outros projetos internos deles. E nessa edição, além dos projetos, além de peças do projeto Vai Maria, onde as mães do projeto produziram, eles também trouxeram várias peças de pessoas super bacanas da cidade, são doações, peças de influências, muitas peças que nunca foram usadas, de todos os segmentos, com também super descontos, e toda a verba é revestida para os projetos da instituição. Além disso, o bazar foi muito positivo no quesito geração de empregos. A proposta do evento foi de gerar 1.500 postos de trabalho, reforçando que investir em produtos de bazar é bom para o bolso, para a moda e também para ajudar quem precisa, em inclusão social e em geração de empregos. E agora a gente fala de sustentabilidade. Jovens estudantes que fazem parte do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social participaram de uma ação de conscientização sobre a importância do meio ambiente. Às margens da Lagoa do Papicu, um mutirão a favor do meio ambiente. Cerca de 200 jovens estudantes que fazem parte do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social
coletaram o que não deveria estar nesse lugar. O lixo descartado por pessoas que frequentam o equipamento público, localizado em uma das mais importantes áreas da cidade, finalmente ganhou a destinação correta. Renata sabe que a contribuição dela e dos colegas vale muito. Pois a gente tem que cuidar dele por causa que a gente precisa, tanto como manter o ar limpo, um ambiente mais agradável para todos, e não só para esse momento, mas sim levar para futuramente também, para novas gerações também que adquiram a ação também de cuidar, tenham mais cuidado, um carinho com a natureza, pois ela traz muitos benefícios para a gente no dia a dia. Marcos, que chegou recentemente ao Instituto, diz que o cuidado com o meio ambiente ainda é um desafio. Ele promete compartilhar a ideia de preservação. Dá para perceber que é meio difícil a questão de limpeza, principalmente por causa de obras, entulhos. Aí o pessoal às vezes gosta de ficar encostando muito lixo, mas aos poucos a comunidade pega e vai se moldando para poder diminuir esses velhos hábitos e entrar com novos. Essa é a 6ª vez que a ação acontece. O Jogando Limpo com a Lagoa faz parte da Semana do Meio Ambiente. Nós já notamos uma preocupação na destinação correta dos resíduos. Eles têm uma preocupação já de não jogar lixo através da janela dos ônibus, né, dos coletivos, que era tão habitual. Então eles já têm um olhar diferenciado. Eles são, vamos dizer, contaminados, né, com essa possibilidade de fazer algo para nosso futuro. Atividades como essa fazem parte da rotina dos empreendimentos Rio Mar. Nos 2 shoppings do grupo JCPM aqui na cidade, a sustentabilidade está presente. Técnicas de economia de água e energia elétrica, compostagem de resíduos sólidos e reciclagem revelam essa boa relação com o meio ambiente. E nós estamos oficialmente hoje lançando um novo manifesto de sustentabilidade. Então nós estamos apresentando para a sociedade valores que já fazemos, né, valores que já temos, mas que agora são realmente compromissos oficializados, né, que passam não só pela sustentabilidade, pelo compromisso socioambiental, mas também pela inclusão, pela diversidade, pela equidade, acessibilidade, respeito, entre outros vários valores e pilares que agora são compromissos oficializados, né, tanto do Rio Mar Fortaleza quanto do Rio Mar Kennedy e os demais shoppings do grupo JCPM. E a Prefeitura de Fortaleza anunciou a ampliação da realização de exames de imagem na cidade através de uma parceria com o setor privado. A meta da Prefeitura é realizar mais de 1.700 exames de imagem todos os meses, mas essa quantidade pode aumentar. O contrato foi assinado com uma clínica especializada na área, localizada no centro de Fortaleza. A gente vai avaliar as demandas mês a mês e, dependendo da demanda, a gente amplia a oferta. Então, eu acho que é um avanço muito grande e que vai amenizar a situação das pessoas que, às vezes, aguardam pela realização desses exames. Serão ofertados os exames mamografia, ultrassonografia, ressonância e tomografias. A parceria com o setor privado também vai permitir o acesso a exames extremamente importantes para o diagnóstico do câncer. Segundo a Prefeitura, o objetivo desse contrato é diminuir a fila de pacientes que esperam por exames de alta complexidade. O prefeito José Sarto classificou a ação como parte de um pacote para melhorar a área da saúde da cidade. A gente precisa qualificar essa fila porque ela é móvel. Todo dia entra e sai gente dessa fila. Então a gente está trabalhando para que a gente resolva a demanda mensal que entra nas nossas unidades. Equalizando a demanda mensal, a gente vai qualificar o que a gente chama dessa demanda reprimida, que é a fila de exames. O Poder Público Municipal já tem outros contratos com instituições privadas para a realização de exames fora da rede própria. O atendimento vai ser feito seguindo a ordem do próprio sistema da Prefeitura, que vai encaminhar os pacientes para a nova unidade de saúde parceira. E a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará completou 26 anos. Para a comemoração, a sede da Secretaria se tornou em um grande parque de exposição do trabalho de servidores e de órgãos vinculados. Para a comemoração, a sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social se tornou um grande parque de exposição do trabalho de servidores e dos órgãos vinculados. Ao longo de 26 anos, a SSPDS cresceu em números de profissionais
e qualidade de equipamentos. Os estandes montados mostraram isso. O espaço do Corpo de Bombeiros foi um dos mais visitados. A corporação apresentou dispositivos como esse. Esse equipamento, ele é o Frost Look, que é o primeiro olhar. Ele é utilizado para buscar vítimas em espaços confinados. Utilizado bastante em operações BREC, que é busca e resgate em estruturas colapsadas. E esse equipamento ele serve para dar um diagnóstico, um olhar diferenciado, um olhar mais apropriado do local colapsado. Então a gente adentra esse equipamento, essa câmera, ele detém luz, ele detém comunicação, a gente pode ter comunicação direta com a vítima, isso servindo para que o Corpo de Bombeiros ele tenha um mapeamento, uma leitura melhor da ocorrência. Tecnologia a serviço das pessoas também encontramos na PFOS. O órgão é essencial para a SSPDS e tem função social de grande importância. A perícia forense hoje tem equipamentos que permitem uma reconstituição digital de uma cena de crime já desmontada, por exemplo. Algo importante para uma investigação. Dentro dos diversos laboratórios, como eu falei, nós temos pessoas gabaritadas que atuam tanto na parte de DNA, toxicologia, na parte de engenharia, fonética forense, a parte de informática. Então, nós temos uma gama de investigações que podem ser realizadas dentro da PFOS e que auxiliem muito para a elucidação dos crimes. Além de profissionais que a gente consegue visualizar praticamente todos os dias, como é o caso dos policiais militares, a Secretaria de Segurança Pública também conta com órgãos que trabalham nos bastidores. A SUPESP é um exemplo disso. A superintendência alimenta as forças de segurança com estatísticas, essenciais para o funcionamento da pasta. Para o chefe da Segurança Pública do Estado, Samuel Elânio, a exposição revela avanços, mas são as reduções nos índices de violência que precisam de destaque. Esse mês agora de maio também vai ser outro mês que a gente vai ter redução nos índices de criminalidade. Isso para a gente é muito bom porque é uma redução em cima de 2022. 2022 reduziu comparado a 2021, então a gente tem tido uma queda constante. Então eu acho que é um motivo de muita comemoração e a gente quer continuar tendo essas reduções. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A arquitetura tem se modificado com o passar dos anos e na pandemia isso se intensificou. A arquiteta Luciana Otoshi esteve aqui na TV Otimista e falou sobre essas mudanças. Confira. Vamos conversar um pouco sobre a arquitetura, né, e sobretudo sobre essa divisão, digamos assim, né, antes da pandemia e após a pandemia. Qual é esse olhar da arquitetura atualmente? Antes da pandemia, as pessoas elas vinham num ritmo de trabalho, um ritmo de vida muito acelerado e nem se davam conta disso. Então, muitas famílias acordavam de manhã, os filhos iam para a escola, os pais iam para o trabalho e só se encontravam à noite. Às vezes nem faziam refeições juntas, dormiam e no outro dia a rotina começava de novo. A casa ela só era utilizada nos fins de semana, né? Então, nos fins de semana, a demanda era conviver com os filhos, trazer os amigos para dentro de casa, tudo ali em 2 dias, às vezes em 1. Pós-pandemia, as pessoas na pandemia ficaram trancadas dentro de casa. E aí passaram a perceber não só as áreas sociais da casa, passaram a perceber os outros espaços, passaram a perceber o próprio quarto, o conforto que elas precisavam se dar, né? A prioridade não era mais o sofá, era o colchão. Passaram a ver a cozinha como um espaço muito interessante de integração, tanto familiar como social também. Então, a percepção do espaço de convivência ficou mais amplo. Antes, você só dava muita atenção à sala, ao lavabo, a uma varanda gourmet ali, e o resto da casa era depois. Hoje, a prioridade se percebe que vem da parte interna da casa, da parte íntima da casa, né, dos quartos e tudo, cozinha, e por último vem a sala. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender que elas são prioritárias, né, no convívio da casa. E aí, nesse caso, pensando um pouco sobre isso, né, a gente lembra muito, né, de que as pessoas passaram a cozinhar mais, né, passaram a vivenciar mais a questão também de utilizar plantas, né, os pais de pet, pais de planta, a gente se descobriu fazendo pão, cozinheiro, né, enfim, foi todo um movimento da casa, né, olhar de fato para a casa. Eu fui eu que aprendi a fazer pão, pizza, bolo, né, e aí a gente nota que os clientes passaram a pedir
ambientes mais integralizados, como cozinha integralizada com a sala, né? Ambientes abertos. Passaram a utilizar mais esses espaços pós-pandemia como espaço de diversão. As plantas é uma coisa bem curiosa, porque antes da pandemia o pedido era planta artificial, né? E me dói o coração, né, como filha de agrônomo, botar planta artificial. Hoje é notório a tentativa, né? Às vezes, mesmo que a pessoa não quisesse antes, mas eu quero tentar. Por quê? Porque houve esse corte da convivência do humano com a natureza, do humano com o espaço aberto. Então, quando você sai dessa situação e tem a possibilidade de ter isso de novo dentro de casa, você busca isso. Então, as varandas passaram a ser mantidas mais como varandas, né? Antes da pandemia, as pessoas pediam para incorporar a varanda à sala e climatizar tudo. Pós-pandemia, muita gente desistiu disso. Gosta de ter a varanda aberta, a redinha do cearense armada ali na varanda, as cozinhas, né, com convívio entre sala e cozinha. Então, houve todo esse movimento. E a gente tem também a movimentação do próprio, digamos, da própria moradia, né? Das entregas delivery, né? Das pessoas cada vez mais utilizando de outras formas a moradia também. A segunda moradia foi muito procurada e passou a ser primeira em alguns casos, né? Morar também na região metropolitana, né? A gente vê o crescimento do Eusébio, de outras localidades também, Guaramiranga, enfim. As pessoas passaram a olhar outros ambientes, né? Outros locais mais próximos da natureza e da praia também, né? Também vocês identificaram esse movimento? Muito, né? O próprio mercado imobiliário notou isso fortemente, esses empreendimentos de loteamento que você vê explodindo, aí às vezes tem fila de espera quando tem um lançamento, é justamente por conta disso. Você fica preso num apartamento e aí quando você tem a possibilidade de respirar, você pensa, eu preciso morar numa casa, né? Dependendo da fase da vida, tem gente que já criou os filhos e quer morar numa casa para ter ali uma segunda etapa de vida mais livre, com seu jardim, fazendo ali daquele condomínio uma comunidade, porque existe isso também, amizades ali, e pessoas com crianças pequenas que querem experienciar com os filhos esse contato com a natureza, ter uma árvore no quintal, né? Então, houve muito esse movimento da ruptura do apartamento, que antes era pensado como o nível máximo de ascensão, um apartamento, para uma casa, como sendo hoje o sonho, né, da maioria das famílias que a gente tem contato. Muitas vezes a gente faz projeto de apartamento, mas a família confidencia, o meu sonho mesmo era morar numa casa, né? E aí, nesse caso, também falando um pouquinho sobre a questão de materiais, da pegada da sustentabilidade, né? A gente vê também muito forte isso, né? Assim, as pessoas olhando um pouco mais sobre isso, né? Sobre utilizar a energia renovável, né? Utilizar também produtos que a gente possa reciclar, né? A questão também da sustentabilidade muito forte. Isso também impactou na arquitetura? Sim, a venda por energia solar, né? A instalação de energia solar foi uma coisa que também estourou. Tanto em casas, como tem apartamentos que estão buscando aí alguma forma de se utilizar, mesmo que de uma compra dessa energia solar, né, através das fazendas de produção de energia solar, mas existe essa busca dessa energia renovável muito na questão da energia, né? E aí, como é que tem sido essas tendências para agora? Se você que já é arquiteta de muito tempo, renomada, como é que tem sido essas tendências para agora 2023 com relação à arquitetura? Qual é o olhar que a gente tem que ter a mais? É engraçado, porque são 20 anos, né? Então, em 20 anos de profissão é muita coisa que muda, mas muita coisa é cíclica também. Coisas que a gente abandonou e hoje está resgatando. A gente vê hoje o uso de materiais naturais. Pedra natural, não só em fachadas, mas internamente nos ambientes. Uso de formas orgânicas, novamente, onde antes a gente estava valorizando muito as pontas, né, os quadrados, os retângulos, as coisas retas, hoje a gente está vendo no mobiliário a volta da curva, de elementos mais orgânicos. Então, existe uma situação cíclica na arquitetura, mas claro que com a inovação da tecnologia, trazendo novos materiais, mas sempre há esse resgate, né? E depois vai haver a ruptura de novo e assim vai continuando. E o LEED reuniu associados que representam setores diversos para uma palestra com Hugo Figueiredo, presidente do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. O encontro teve como objetivo entender e fazer um balanço do crescimento do complexo industrial e conhecer os projetos para os próximos anos. O encontro teve como objetivo entender e fazer um balanço do crescimento do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, além de conhecer os projetos para os próximos anos que podem alavancar a economia cearense. Para analisar as perspectivas para o desenvolvimento sustentável do Ceará, o LEED reuniu associados, que representam setores diversos, para uma palestra com Hugo Figueiredo. Eu acho que nós tivemos o que nós esperávamos, um panorama
tanto das conquistas obtidas pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém até o momento, mas as oportunidades. Obviamente, nós temos um grande potencial na região em relação ao hidrogênio verde e energias renováveis, mas, de fato, foi bastante provocado aqui pelo grupo do LIDE que oportunidades as demais empresas instaladas no Ceará, empresas de origem cearense, podem ter em relação ao complexo. Então, o melhor de tudo é que nós saímos daqui com um possível acordo de parceria, de colaboração, aliança estratégica para aproximar empresas cearenses do complexo e, assim, as tratativas irem sendo definidas da melhor forma possível para que a gente cresça e cresça junto. O grupo ouviu do presidente do complexo um resumo sobre a história de 21 anos do Porto do Pecém, um dos 10 maiores do país. O complexo hoje tem mais de 60 empresas instaladas e gera cerca de 80 mil empregos. Para o futuro, o equipamento se projeta como protagonista na transição energética do Brasil e tem já estrategicamente se preparado para isso. Nós temos uma percepção muito positiva do que pode ser construído entre o Porto do Pecém, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, todas as empresas que lá se encontram, né, com os empresários que fazem parte do LIDE, seguir nessa governança que deve trazer muitos frutos, fortalecer a parceria da CIP, do governo do estado, com o setor privado, é fundamental para o desenvolvimento e incluir as empresas locais nesse processo de desenvolvimento que eu costumo dizer. O estado do Ceará está tendo uma oportunidade hoje que acontece não uma vez na vida de alguém, é uma vez em muitas gerações, talvez nunca na história do Ceará. Nós temos uma oportunidade tão grande através dessa transição energética com segurança, das energias renováveis de hidrogênio verde, de trazer um desenvolvimento que seja inclusivo para o estado do Ceará e consiga transformar a economia. Antes de chegar à presidência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Hugo Figueiredo passou pelo comando da Cegás e também esteve na pasta de Planejamento e Gestão no governo do estado. O LIDE Ceará tem feito encontros e dialogado com representantes de diversos segmentos. Nos últimos dias, Emília Buarque, que preside o grupo, conversou com o governador do estado, Eumano de Freitas. Eu fiquei muito entusiasmada com tudo que eu ouvi. Temos um governador que está fazendo uma diligência importante sobre os vários segmentos da administração pública. Logicamente, nós tivemos muitos avanços ao longo dos últimos governos, especialmente do governo Camilo, mas a visão do governador é sempre olhando aonde pode melhorar, né? E nós vamos trazer isso para o grupo inteiro. Ontem a reunião foi individual, mas o meu objetivo maior é fazer um encontro brevemente com o governador para que ele possa externar todos esses desafios, os projetos e qual será a marca da gestão Eumano Freitas. E ministros do governo federal estiveram em Fortaleza realizando uma plenária com representantes da sociedade civil para discutir prioridades na gestão do Poder Executivo no Brasil nos próximos anos. O evento faz parte de um projeto para ouvir os brasileiros na construção de políticas públicas. Ouvir, traçar prioridades e planejar. Esse é o objetivo do Plano Plurianual Participativo. Representantes do governo federal estão circulando o país e no Ceará se encontraram com movimentos sociais. A plenária contou com 4 ministros de Estado: Camilo Santana, da Educação, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Simone Tebet, que comanda o Planejamento e Gestão, e Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse momento, tem 125 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de escassez proteica. Esse tema é um tema muito presente, né? Então, tem muitas propostas nesse sentido, de melhorar mais ainda o Bolsa Família, de estender, de botar a bolsa para os meninos estudantes no Bolsa Família. Então, esse é um tema que vai ter centralidade. Com certeza, o combate à fome será entre os 5, pelo que está indo até agora, entre os 5 temas com maior preocupação da população. De acordo com o grupo de ministros, o governo tem ouvido da população o pedido por agilidade em temas sensíveis, como política para as mulheres.
Além das plenárias realizadas em cada estado, o governo federal disponibiliza uma plataforma online onde qualquer brasileiro pode entrar, apoiar um projeto e até dar sugestões ao Poder Executivo. Tudo o que for planejado para os próximos anos também depende de vontade política de todos os poderes e de reformas, como a do sistema tributário, um dos próximos desafios do governo. O Brasil não vai crescer de forma sustentável e duradoura, não há meios de crescer e, consequentemente, não há como gerar emprego e renda sem a aprovação da reforma tributária. Hoje ela está madura. O Congresso Nacional sabe disso, a sociedade civil sabe disso, o governo está empenhado, o ministro Haddad está à frente desta pauta e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem sido companheiro da equipe econômica, já disse que, uma vez entregue o arcabouço agora para o Senado Federal, ainda neste semestre, coloca no plenário da Câmara dos Deputados para ser discutido e votado. Estou muito otimista porque é a forma de levarmos desenvolvimento regional para as regiões mais pobres do Brasil. O resultado de todos os encontros deve ser apresentado a técnicos do governo para que no mês de agosto o PPA seja levado ao Congresso Nacional junto com a Lei Orçamentária Anual. Aqui no estado, o governador Eumano de Freitas pretende implantar um modelo semelhante. Nós vamos estar nas nossas 14 regiões. Eu vou estar nas plenárias, o secretariado vai estar nas plenárias e vamos também abrir a possibilidade do cidadão poder, de maneira virtual, tanto sugerir ações do nosso governo para a sua região, como também poder votar nas propostas que lá vão estar sugeridas. E vamos reunir com setores organizados da sociedade, por região, para que possam apontar quais são as principais ações, os principais projetos que nós devemos desenvolver. Eu acho que é isso toda a vida o nosso ex-governador Camilo nos ensinou, dialogar e abrir espaço de participação para a sociedade. E o desenvolvimento socioeconômico proporcionado pelo hidrogênio verde, energia limpa e renovável, sobre a qual o Ceará tem um pioneirismo, foi pauta na Assembleia Legislativa do Ceará. A sessão especial teve presença dos principais nomes do setor no país. O objetivo do encontro legislativo foi bem claro: acelerar o debate sobre o hidrogênio verde, o H2V. Isso vale tanto do ponto de vista da geração de energia, quanto do ponto de vista jurídico, das diretrizes legais necessárias para isso. É importante a Assembleia estar trazendo essa pauta que irá impactar na vida das pessoas, irá impactar na economia do Estado. E nós, enquanto Assembleia, temos a obrigação de trazer isso para cá, até porque nós temos que normatizar, nós temos que legalizar. E é aqui nessa casa que essa discussão irá certamente passar. Na Assembleia Legislativa do Ceará, o debate envolveu políticos, empresários e nomes técnicos do setor. Além do presidente da Casa, a mesa do plenário foi composta pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, pelo vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Jorge Arbach, pelo diretor-presidente do Porto do Pecém, Hugo Figueiredo, pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado, Ricardo Cavalcante, e pelo senador Cid Gomes, presidente da Comissão de Hidrogênio Verde do Senado. O Ceará tem uma vanguarda nesse tema. Há conceitos que certamente vocês verão aqui para ser chamado hidrogênio. Hidrogênio é separar a água, né? É um dos processos. Você tira o oxigênio, deixa só o H2 e você tem o gás hidrogênio. Esse gás é muito instável, né? E ele se liga rapidamente a outra coisa. Portanto, ele tem alto potencial energético, mas tem que ser trabalhado, né? E tem que se gastar energia para esse processo. E a energia utilizada para a eletrólise tem que ser de origem renovável. E aí entram as solares, entram as eólicas, em que, mais uma vez, o Ceará e o Nordeste brasileiro se destacam. O hidrogênio verde precisa ser debatido porque ele representa uma energia limpa, longe da emissão de gases poluentes e tem um potencial enorme de geração de emprego e de renda para o país. De acordo com a Federação das Indústrias aqui do estado do Ceará, 13% das terras cearenses são desérticas. Isso significa que, se forem usadas para gerar energia limpa,
serão muito mais produtivas do que atualmente elas são. E essa mudança já está ocorrendo no estado do Ceará. Em alguns municípios, as pessoas já deixaram de trabalhar para ganhar um salário mínimo, para estar ganhando 3, 4 salários mínimos, trabalhando na área de energia solar. Então, isso é uma coisa importante, é uma preocupação que a gente tem e é uma realidade. Atualmente, a Assembleia possui uma frente parlamentar de energias renováveis. Existe, inclusive, discussão legislativa na Alesse sobre um projeto de lei para instituir a política pública estadual do H2V. De acordo com Cid Gomes, que representa o Ceará na Comissão do Hidrogênio Verde no Senado, o H2V deve virar referência também fora do país. Alemanha, França, Espanha, Itália, eles vão ter que ter 55% da sua origem energética de origem renovável. E o Brasil, certamente, eles não vão conseguir produzir isso tudo lá. E o mundo está olhando para esse mercado consumidor. O Brasil já tem iniciativas avançadas no sentido de se preparar para exportar para a Europa. Eles vão demandar 10 milhões de toneladas de hidrogênio verde já em 2030, e isso tende a se ampliar consideravelmente até 2050. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e a gente fala agora sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Após a sua criação em 2020, quais as principais mudanças foram identificadas? A advogada Camila Góes esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Vamos conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Já faz um tempinho que foi aprovada, mas de fato, o que está sendo feito a partir de agora com relação a isso na prática? A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê que ela traz uma mudança de cultura para a gente, né? Então, toda mudança de cultura, ela leva um tempo. Até mesmo a aprovação da nossa legislação, ela recebeu muitas críticas, uma vez que foi rápido no sentido da mudança que ela quer transformar, né, da que ela quer trazer aqui para a nossa sociedade. Nós temos legislações paralelas, que podem ser vistas em outros países, que demorou muito mais tempo para poder ser maturada, aprovada e, enfim, sancionada. Aqui no Brasil, a gente fez um recorte, vamos dizer assim, sobre a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E esse recorte que a gente fez, ele foi interessante no sentido de já trazer uma legislação que foi muito maturada na Europa, mas ele foi desinteressante à medida que a gente importou uma lei, né, e a nossa sociedade talvez não estivesse preparada. E isso é tão importante de a gente comentar porque a LGPD é de 2020, né, desde 2020 que ela está vigente. Ela é uma lei de 2018 com vigência em 2020. E nós estamos em 2023 e pouco a gente está vendo sobre realmente esses limites da responsabilização que ela trouxe. Então, hoje em dia, nós continuamos tendo compartilhamentos de dados, os incidentes de vazamento, que a gente chama, e a gente não sabe muito bem como rastrear. Quem realmente vazou o meu dado? Onde realmente está a fonte? Qual o controle disso? Nós já temos a instituição da ANPD, que é a agência reguladora da proteção de dados, vamos dizer assim, porque ela realmente vem com essa proposta de ser uma agência reguladora, ou seja, vai ser um setor regulado, um setor que tem que ter normas específicas, mas que ainda a atuação está muito incipiente, não tem uma atuação muito mais segura e muito mais eficaz dentro da sociedade. Então, na nossa atualidade, hoje, a LGPD, ela é uma lei vigente, é uma lei necessária, é uma lei que realmente é importantíssima para a nossa atual conjuntura, essa sociedade da informação, né, a era do espetáculo, mas ela ainda está muito tímida. Então, a gente precisa ter mecanismos muito mais duros, mecanismos realmente muito mais eficazes, que consiga corresponder a essa transformação, essa promessa de mudança que a legislação ela trouxe. Pois aí, falando nisso também, a gente tem aí, né, já uma lei de outro país, de outra história, outra cultura, trazendo para cá que também tem uma outra cultura, uma outra história, uma outra maneira também de se lidar com as redes sociais, que a gente sabe que o Brasil, né, tem essa diferenciação dentre os outros países. Com relação a isso também, como é que a gente consegue, se é possível, se proteger também, de certa forma, sobre os nossos dados, uma vez que a gente não tem mais controle, né, sobre isso? Verdade, assim, uma preocupação que
existe, né, de forma assim, muito arraigada, eu acredito que é sobre a nossa educação digital. Nós temos, de fato, no Brasil, diversas carências, uma delas ainda é a educação básica e primária, então nos preocupa muito essa importação de uma legislação quando a gente não tem nem o básico. Então, falar sobre a educação digital no Brasil, temos uma bolha que parece que é ok, mas na verdade a população, a grande população, não está ok. É muito distante a gente falar sobre a educação digital num país como o nosso, de diferentes realidades. Então nós temos que ter esse olhar muito mais cuidadoso e atencioso, porque é uma legislação que ainda parece distante, apesar de necessária, mas ela parece distante para muitas pessoas. Então tem muitos mitos na internet, inclusive sendo difundidos, que a LGPD não se aplica, ou mesmo as pessoas não sabem nem como fazer valer os seus direitos. Então tem muita gente que ainda não sabe que a LGPD ela trouxe uma gama de direitos para os titulares, para os usuários. Até mesmo o nome usuário mudou para titular, exatamente para dar esse empoderamento de quem realmente é o dono do dado. Né? E o dado ele passou a ter também um caráter constitucional de direito fundamental. É outra vertente também muito interessante para a nossa legislação, à medida que os nossos direitos fundamentais, eles são delimitados na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Então, quando eu tenho uma lei federal, né, uma lei ordinária que traz um escopo de proteção de dados, e esse escopo ele é tão importante, tão grande, que ela consegue alterar a legislação, a Constituição, porque a gente teve a emenda constitucional, a gente dá outro recado para a sociedade também. A gente está dizendo o quê? Que a partir de agora o dado pessoal, ele é uma extensão da minha personalidade. Então, portanto, ele merece uma proteção, sim, e ele merece esse olhar cuidadoso para quem opera com esses dados, né? Mas a pergunta que ainda fica é, diante de tudo isso, diante de toda essa proteção que foi dada, o que é que realmente as empresas elas têm feito, o que é que as instituições públicas têm feito, o que é que a gente está fazendo enquanto sociedade para fazer valer esse direito? Ou esse direito vai ser mais um constitucionalmente assegurado, mas que na prática fica muito mitigado. É que tem a questão também muito da fiscalização e da punição, né? Porque Sim. a gente vê que hoje em dia, muito do mundo da internet, né, as coisas estão acontecendo, estão sendo feitas a olho nu, digamos assim, e não estão sendo punidas, né? A gente vê crimes de estelionato, até pessoas influenciadores com muito alcance, utilizando de formas de ganhar dinheiro fácil, né? Utilizando esses dados dessas pessoas que seguem para seguir, clique nesse link, faça seu cadastro, ou seja, é tudo tão feito de uma forma que talvez a gente não consiga nem ter esse controle direito. Também tem essa falha aí de controle, de fiscalização e de punição, sobretudo? Verdade. A gente tem no nosso país já essa cultura até bem conhecida de a gente não ter um sistema punitivo tão eficaz e tão, vamos dizer, proporcional às infrações que acontecem, né? Nós somos bem conhecidos disso, especialmente na seara criminal, que nós temos muitas críticas ao nosso sistema prisional, por exemplo, mas nós também visualizamos isso também na seara administrativa e civil, que são essa esfera dos danos, né? Então, hoje em dia, de fato, a gente percebe com muita facilidade, com muita clareza nas redes sociais, influências, pessoas que estão ao alcance de qualquer fiscalizador, né, qualquer órgão fiscalizador, mas que não é feito qualquer medida, não é tomada nenhuma medida contra isso. E essas pessoas fazem uso de, às vezes, as fake news, fazem uso de dados de forma indevida, faz essa angariação, que a gente chama muitas vezes de ficha, através desses linkzinhos, para poder fazer a captação dos dados. Então, assim, a gente vê que tem matéria, substrato, para se tivesse realmente um órgão fiscalizador atuar, sobrando, né? Podia ir e voltar, que tem realmente muita matéria para fiscalizar. Mas a gente não tem um sistema punitivo ainda na forma como ele tem que acontecer, apesar de ter na legislação. As punições da LGPD, elas são bem severas, né? Então, elas são punições que nos chamam a atenção, que elas merecem um olhar de preocupação e de atenção para as empresas, porque a LGPD ela se aplica às empresas e às instituições públicas, que isso também é muito importante, não é apenas para o setor privado, também para o setor público, mas é para esses CNPJs, né? Ela não é para o CPF, ela é para o CNPJ. Não obstante, a gente tem na legislação outras medidas que a gente pode chegar nas pessoas físicas, né? Então, a gente tem a responsabilização civil, criminal e administrativa já regulada por outras leis, mas a LGPD em si é para as
empresas. E mesmo tendo toda essa previsão de penalidades e penalidades bem acentuadas, e a gente chama especialmente a atenção porque a penalidade ainda em si não é a multa, não é um processo judicial, não é ainda até mesmo o controle da base de dados que ainda pode ter. Mas a maior punição, na verdade, é porque, como eu falei lá no início, a LGPD é uma promessa de transformação cultural. Então, a gente está entrando na era do consumo para um consumo consciente, um consumo que ele não vai dar crédito para empresas que infringem meus direitos, para uma empresa que me desrespeita enquanto cidadão. Então, nós acreditamos muito que essa geração que consome valor, né, o valor no sentido mesmo de princípio, ela vai começar a ser muito mais seletiva do que nossa geração foi, né, e ainda está sendo, mas que nós vamos viver essa transformação cultural. Então, de fato, pode vir aí uma mudança da forma como a gente faz os nossos negócios, a mudança de como a gente enfrenta realmente esse nosso mercado de consumo, né, a partir dessas mudanças da LGPD. Então, talvez a maior penalidade da lei vai ser essa transformação. Quem não respeita o seu consumidor não vai ter vez no mercado, vai perder mercado. E as empresas estão de olho nisso, né? Tem um olhar já atento com relação a isso. Empresas, no caso, né? As empresas, elas têm sofrido, vamos dizer, porque é uma transformação, mas na verdade está sendo maravilhosa a transformação que tem acontecido no mercado de consumo, né? No mercado em geral, nos negócios em geral. Porque cada vez mais a gente tem visto crescimento dessa cultura de sustentabilidade. E a sustentabilidade não apenas na questão ambiental, mas também nessa questão de valores, de princípios, do que realmente é efetivo para a nossa continuidade enquanto sociedade. Então, a gente tem visto que muitas mudanças legislativas, e aí isso até pode explicar um pouco as importações da lei que a gente já traz pronta para a nossa sociedade, para a gente continuar, a gente tentar encontrar com as outras legislações que já estão tendo lá no exterior, é muito mais uma tentativa de realmente adaptação dessa globalização que a gente enfrenta. Então, hoje, quando a gente fala de mercado, de negócio, a gente fala de sustentabilidade. E quando a gente fala dessa sustentabilidade, logo vem à tona também essa questão do respeito às próximas gerações. E aí, trazendo para o nosso tema de proteção de dados, faz muito sentido a gente falar de respeito às próximas gerações, eu também tenho política de proteção de dados, já que é um respeito ao cidadão, é um respeito ao consumidor, é um respeito realmente à sociedade que acreditou ali em mim, para me dar aqueles dados, para eu fazer um determinado serviço e eu usar simplesmente para aquela finalidade. E não comercializar, e muito menos, que é um dos princípios básicos também da LGPD, fazer uma seleção de riscos a partir daquela comunidade. Então, um exemplo muito bom que a LGPD traz para a gente é essa proibição da gente vender, da gente comercializar dados de saúde. Então, os dados de saúde, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser comercializados. E isso significa o quê? Que eu não posso fazer uma seleção, quase uma eugenia mesmo, na nossa sociedade, seja para o plano de saúde, para um seguro de saúde ou para qualquer outra finalidade. Então, essa é uma proteção muito interessante que comunica muito bem com sustentabilidade, com respeito à nossa sociedade. E a concessionária House Motors Fortaleza recentemente foi premiada como o melhor grupo BMW do Brasil e a melhor em performance de vendas e satisfação do cliente da América Latina. Para entregar a premiação, a concessionária recebeu a presidente da BMW Brasil, Maru Escobedo. Ela conversou com o repórter Lucas Albano sobre o atual momento da BMW e os próximos desafios. Eu não me sinto que sou a primeira mulher da presidenta em BMW Brasil. Eu fui presidenta em BMW México, mas para mim é muito legal que aqui se fala muito disso. Eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam que, para mim, isso não é importante. Importante é que todos temos capacidade. Homens, mulheres, todos temos uma capacidade e oportunidades iguais. Então, para mim, é muito importante que todos entendam essa mensagem. Que não importa se você é homem, mulher, só que tem a capacidade e as oportunidades para ser.
todos sabemos que o Brasil é um mercado muito importante, muito grande e também para a BMW muito mais importante porque nós temos uma fábrica aqui, nós temos produção local. Então, para mim, isso sim é muito importante, que todos sepam que BMW Brasil está muito comprometido com o Brasil, o país, e que temos muitas oportunidades aqui. Eu estou aqui desde janeiro, então, nós somos já líderes no segmento premium, mas agora temos que manter essa liderança. É muito importante para nós manter essa liderança com conceitos novos, como nós temos agora o nosso Retail Next, nossos novos conceitos de lojas. Temos também todo esse caminho de digitalização, vamos a ter todos esses processos digitais para nossos clientes e nós queremos ser líderes também em pós-vendas. Então temos o que nós chamamos internamente Proactive Care, todos os programas de pós-vendas como agendamento online ou temas como conectividade para o carro para que tenha essa automatização de los softwares. Temos muitos programas porque nós queremos continuar sendo líderes em segmento premium. Nós temos uma boa tendência, só para que vocês sepam, em BMW temos 2% mais que o ano passado e em Mini temos quase 40% de crescimento. Então, é muito importante para nós, mas não temos número exato, porque nós vemos muito melhor segundo semestre, mas vamos muito bem nessa via. Que BMW a nível mundial tuvo planejamento ótimo, porque nós não tivemos fechamento de nossas plantas, e aqui no Brasil foi a mesma coisa, não fechamos, mas tivemos essa produção constante e agora o que nós vemos é que esse tema se está regularizando e vemos que nos próximos meses vai ser muito melhor. Então, nós pudimos atender a nossos clientes, tanto em pós-vendas como em vendas, e agora vemos essa melhoria para fim de ano. Agora nós temos novo processo de digitalização, então o que nós com a pandemia tivemos foi acercamento com nossos clientes muito mais por ferramentas digitais. Então nós estamos preparados já. Então eu acho que agora o que vem é que se temos problema proximamente, nós já aprendimos do passado, então estamos pouco melhor preparados e como já falei, BMW tem planejamento muito bom, então temos estratégias para ter essa cercanía com nossos clientes. Para a BMW isso é muito importante porque nós já pensamos que nos próximos anos vamos a ter quase 50% do mercado em veículos elétricos ou híbridos. Então, BMW tem uma estratégia de ter até 2025 25 versões de nossos carros já elétricos. Aqui em Brasil, nós já temos muitos híbridos e já temos 3 elétricos e vamos a ter nos próximos meses também nosso novo i7 e vamos a ter o iX1, já temos o iX40 e o iX3 e vamos a seguir e continuar com carros híbridos e elétricos. Eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades e também no setor automotivo, porque eu vejo que tem muitas oportunidades para os que nós estamos produzindo aqui localmente. Então, nós como BMW Group, nós confiamos em Brasil e vemos que temos muitas oportunidades lá. E Fortaleza recebeu a visita do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Aqui na cidade, ele falou sobre os desafios do país e sobre a política monetária e foi homenageado. A homenagem partiu do Conselho Regional de Economia e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, que consideram a gestão de Roberto Campos Neto exitosa. Não há dúvidas que o controle da inflação, a manutenção do poder de compra do real e a fiscalização do sistema financeiro nacional são atribuições fundamentais do seu trabalho. Mas hoje, reconhecemos quando o economista faz além das suas obrigações, quando ele inova, quando ele transforma, quando ele impacta a vida das pessoas para o melhor. O presidente do Banco Central recebeu o prêmio Inovação para o Desenvolvimento Econômico. A honraria surgiu para incentivar pesquisas sobre questões econômicas importantes e para reconhecer pessoas que contribuem para soluções nessa área que impacta toda a sociedade. Acho que vem a coroar, né, o tanto que o Estado vem se desenvolvendo nos últimos anos, tá certo? Tanto que o Estado do Ceará, a cidade de Fortaleza vem se desenvolvendo.
Então foi um prêmio resgatado pelo Igor Lucena, assim, brilhantemente, tá? Que o Roberto Campos Neto recebeu e nos deu essa oportunidade dessa palestra, onde bastante esclarecedora e que traçou também os rumos aí do nosso Brasil, o tanto, né, que vem sendo conduzida a economia com tanta responsabilidade e o que espera aí para o Brasil nos próximos anos, que um crescimento sustentado, né, tomando as devidas, as medidas, as políticas corretas no momento para que tenhamos um crescimento futuro sustentável, um crescimento em que possa toda a população brasileira, a nação, ter um excelente desenvolvimento. Campos Neto está à frente da principal instituição financeira do país desde 2019, após quase 20 anos de carreira no setor privado. Para uma plateia de políticos, gestores públicos, economistas e estudantes, falou sobre o cenário econômico mundial, sobre a elevação dos juros no país e citou medidas para aumentar a inclusão financeira. O objetivo é ter maior inclusão, menor custo de intermediação, mais competição, como eu falei, redução de barreiras de entradas, eficiência no controle de riscos, monetização de dados, eu não falei muito sobre isso, mas a gente vai fazer um sistema onde cada vez que você faz uma compra ou qualquer transação, você vai guardar um dado num D-Wallet, que é uma carteira digital. Então, tudo que você fizer, os seus dados vão ser guardados. Sua preferência de consumo, onde você viaja, obviamente que com a sua permissão, isso pode ser monetizado. Empresas têm interesse em ter dados das pessoas. Hoje, as pessoas não conseguem monetizar seus próprios dados. Quem monetiza os dados das pessoas são as grandes plataformas. O que a gente quer fazer é trazer esse ativo para dentro da capacidade da pessoa, né? Roberto Campos Neto dedicou tempo para destacar o trabalho de sua gestão no campo da inovação econômica no país e detalhes da agenda tecnológica. Eu tinha um bloco do Open Finance, que é o que faz o Pix funcionar em termos de competição, mas a gente precisava avançar e transformar isso em operações digitais, que a gente chama de tokens, ou seja, operações tokenizadas. E aí é que entra a moeda digital brasileira. A moeda digital brasileira nada mais é do que um depósito tokenizado, ou seja, um formato numérico de um dinheiro que é produzido através de bloquear um pedaço de um depósito. Então, essas três coisas encaixadas é o que vai gerar a revolução, né, de intermediação financeira que a gente está vendo no Brasil. Eu nunca podia falar das três coisas juntas, porque como a gente estava lançando o Pix, se eu começasse a falar de outras coisas, o pessoal ia achar que eu era um lunático, né? Então, era importante ter o Pix, falar do Open Finance, as pessoas verem o Open Finance funcionando e falar, não, agora a gente vai entrar com a moeda digital. Para o futuro, defendeu ainda mais tecnologia como ferramenta de inclusão financeira e social e apresentou novos projetos, como o agregador de serviços financeiros. A gente tem o aprimoramento do Pix Cobrança, desenvolvimento do Pix automático, o Pix no Open Finance, que é uma junção do Pix com o Open Finance, um produto que nos Estados Unidos eles chamam de Buy Now, Pay Later, que já está sendo usado, e a gente tem um Pix internacional. Hoje, se você for em Orlando, você já consegue pagar com Pix em várias lojas em Orlando. Tem várias empresas que já estão disponibilizando Pix no Uruguai, vários países da América Latina. A gente tem uma agenda de fazer uma universalização do Pix com a Colômbia, com o Uruguai, com o Chile. Então a gente está trabalhando em alguns outros países. Todo mundo acha o Pix interessante porque como é muito barato para o governo, né, e gera um grande ganho para a sociedade. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.